Opa, tudo bom, pessoal? Aqui é o Abraão. Eu era monitor de cálculo 3, né, quando eu fiz cálculo 3 no ano passado, e fui monitor de cálculo 2 também, ó, no último semestre, e vieram me perguntar sobre a prova de cálculo 3 aí, que está sendo online, uma amiga minha, e eu fui dar uma olhada e percebi que é igual do ano passado que eu fiz a minha prova de cálculo 3. E aí dei uma olhadinha, né, que ela pediu ajuda nos exercícios. Eu falei, nossa, bem tranquilo, bem difícil o pessoal ter dúvida nessa prova. Mas esse último exercício é um pouquinho mais complicadinho. Então eu peguei ele aqui para fazer. Eu acho que como eu não sou mais monitor, provavelmente eu não vou mandar para todo mundo, mas se o vídeo chegar em você aí, tá aqui a explicação de como faz esse exercício. Então vamos lá, conceitualmente primeiro dar uma explicada como funciona aqui o determine raio de convergência e intervalo de convergência. O que são raio de convergência e intervalo de convergência? Basicamente é você pegar esse somatório aqui mesmo, normal, essa série, aplicar o teste de convergência correspondente dele e verificar se converge ou diverge. Só que a diferença é que, como além do n, que é a variável que está no somatório, tem o x, que é uma variável com qualquer valor. Então, você não vai fazer o teste e vai dar lá, diverge ou de converge. Não, vai falar assim, se o x estiver entre tal e tal número, converge. Se não, diverge. E é isso que a gente vai aplicar nesse caso aqui. Então, vou pegar um caso aqui bem simples para exemplificar, que é o mais simples de todo, que é esse daqui, ó. N variando de 1 até infinito, de x elevado a n. Esse caso é uma série geométrica aqui, né? Que vira uma progressão geométrica com infinita, né? Uma PG infinita. E a gente sabe que a PG infinita, ela converge, ela tem um valor da soma, caso o x seja maior que zero e menor que um. Então, a gente sabe que, ó, se for entre maior que um, vai dar lá 2 elevado a n. Então, 2 elevado a 1, a 2, a 3. E aí cada vez vai aumentando. Então, isso aqui vai divergir. Agora, se for menor que zero, ou maior que zero e menor que um, quanto mais isso aqui vai ficando maior, menor o número vai ficando. Porque concordo que 0,5 elevado a 1 milhão vai dar um número quase zero. Então, isso aqui vai convergindo. Então, se tiver entre zero e um, converge. Então, converge. 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 Se não, diverge. E aí, basicamente, isso aqui é um intervalo de convergência. Aqui, ó, entre zero e um converge. E o raio é basicamente você pegar o tamanho aqui, ó, de 0 a 1 é 1, e dividir por 2. Então, 0,5 é o raio de convergência. Pronto, só isso daqui. Ó, pra eu ter, não vou dar a confirmação que o raio era só dividido por 2, porque eu talvez esteja lembrando errado, só dar uma verificada, mas tenho quase certeza que é isso mesmo, que faz tempo que eu fiz cálculo 3, né? E aí a gente não usa muito isso. Então eu acho que o raio era isso. Mas não importa muito, essa parte aqui de intervalo tá certa, mas o raio, que eu não lembro se era só dividido por 2, mas acho que era isso mesmo, 0,5 de raio. Então vamos aplicar agora isso daqui que eu falei nessa função aqui da A. Aqui, ó, a primeiro momento, eu já deixei meio feito aqui, mas já explicando passo a passo. A primeiro momento, você pode até pensar, pô, vou aplicar o teste da série alternada, que é uma série alternada, ao menos 1 elevado a n. Porém, o teste da série alternada, os primeiros testes que ele ensinou, eles são mais simples. Então, ele não cria um intervalo. Ele vai basicamente falar assim, se a série alternada você desconsidera essa parte do menos 1, só pega a parte do AN aqui e vê. Se ela for decrescente e o limite tender a zero, converge, se não, não. E aí você vai falar, pô, mas como é que eu vou avaliar com o valor de x? Para qual valor de x que isso aqui é decrescente e que isso aqui converge para zero? É muito difícil avaliar, porque, pô, se x for zero, fica 2 elevado a n sobre n vezes 2 elevado a n. Isso aqui claramente é decrescente. Agora, se for 7 aqui, 7 mais 2, 9. 9 elevado a n sobre n vezes 2 elevado a n. Você já não sabe. E aí, a partir de qual x que começa a convergir, divergir, não dá. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que aplicar o teste da razão. Vou dar uma dica que assim, nesses casos de convergência e de divergência, a maioria das vezes você vai usar teste da razão ou teste da raiz. O teste da raiz é mais quando está tudo elevado a n, e o teste da razão é o mais padrãozão. Para falar a verdade, todos os casos onde você fala, pô, nesse aqui eu não sei o que aplicar, geralmente é o teste da razão. Os outros testes são quando você consegue aplicar mais facilmente, mas o teste da razão ele é o mais completinho. Então, o teste da razão é o quê? Limite de n tendendo a infinito de an mais 1 sobre an. E aí, caso seja maior que 1, diverge. Caso o resultado dê menor que 1, diverge.
E aí, caso dê 1 exatamente, não se aplica. A gente não tem como avaliar. Então, e lembrando que é o módulo. Portanto, eu escrevi aqui embaixo, limite de n tendendo a infinito, de módulo. E aí eu escrevi, o an mais 1 é você pegar essa função aqui em cima e colocar n mais 1. Então, menos 1 elevado a n mais 1, x mais 2 elevado a n mais 1, sobre n mais 1 vezes 2 elevado a n mais 1. Basicamente, escrevi isso daqui, onde era n eu substituí por n mais 1 dividido por aí o AN normal. Então só copiei aqui. Eu coloquei assim em dividido porque fração em cima de fração ia ficar muito ruim, né? Tipo, quatro frações aqui uma embaixo da outra ia confundir tudo. Então preferi escrever dessa forma. Aqui para continuar a divisão a gente vai multiplicar em cruz, então eu vou começar a partir daqui a fazer. Então vamos lá. Multiplicar em cruz vai ficar aqui, ó. Menos 1 elevado a n mais 1 vezes x mais 2 elevado a n mais 1. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Vezes n vezes 2n. Oh, 2n não, 2 elevado a n. E embaixo, em vez de fazer esse daqui primeiro e aqui segundo, eu vou escrever esse daqui primeiro só por questão de ordem, o que fica mais fácil de criar os paralelos, ó. Menos 1 tipo, embaixo do menos 1, x mais 2 embaixo do x mais 2. Só para criar esse paralelo mais simples aqui. E aí aqui é o n mais 1, tá? N mais 1 vezes 2 elevado a n mais 1. Ali tinha parênteses, deixa eu ver se eu coloquei. Coloquei. Então, beleza, ficou aqui. Agora a gente só faz os cortes aqui. Eu vou dar uma exemplificada bem rápido, porque eu não sei se o pessoal lembra, mas quando a gente tem uma base assim, ó, e o expoente está somando, a gente pode escrever dessa forma, né? Menos 1 elevado a n vezes menos 1 elevado a 1, né? Então, isso aqui que está aqui embaixo a gente pode escrever assim. Portanto, a gente consegue fazer essas anotações aqui, ó. Menos 1 elevado a n com menos 1 elevado a n, só sobra menos 1 elevado a 1. X mais 2 elevado a n, x mais 2 elevado a n, só sobra x mais 2 elevado a 1. Ou x mais 2 elevado a 1. Aqui, 2 elevado a n, 2 elevado a n, cortou. Só sobrou isso aqui. Só que, para a gente aplicar o limite tendendo a infinito, vai ficar ruim isso aqui, que vai ficar infinito sobre infinito mais 1 vezes 2. Não vai dar certo. Então, a gente vai ter que aplicar umas propriedades do limite nessa parte aqui. Então, vamos escrever aqui rapidinho. Ó. O que sobrou aqui no cantinho foi n mais 1 e multiplica 2, né? 2 elevado a 1, que foi o que sobrou ali. Isso aqui, vamos fazer a distributiva, fica n sobre 2n mais 2. Aqui a gente vai fazer propriedade do limite antiga, essa técnica aqui, né? E tem que pensar, tipo, desde sempre a gente tem essa técnica aqui, que é deixar em evidência 2 mais 2 elevado a n. Por quê? A gente consegue cortar aqui e aí pronto, sobrou uma fração aqui. Isso é perfeito. Quando a gente quer aplicar limite tendendo a infinito, a gente quer frações onde a variável fica embaixo. Que aí aqui a gente fez esses ajustes, a gente vai conseguir tirar esse n daqui, e aqui embaixo vai sobrar esse 2 sobre 2 mais n. Vou escrever ele aqui embaixo para escrever em branquinho o que sobrou, que foi menos 1 elevado a 1 vezes x mais 2 elevado a 1 também. Embaixo subiu n, acabou. E aí só sobrou aqui embaixo 2 vezes 2 sobre n. Então, é o limite do módulo disso aqui, né? Que a gente tinha aqui. N tendendo a infinito. Só para retomar, para não ficar perdido. Aqui, ó, a regra era limite de n tendendo a infinito do módulo de tudo isso aqui. Então, a gente fez tudo isso aqui, resolveu. E aí era o módulo disso que sobrou. Limite tendendo a infinito do módulo disso. Aqui, para isso que eu fiz esse ajustezinho, essa regrinha aqui do limite, para a gente conseguir fazer a fração, porque aqui, ó, n tendendo a infinito, 2 sobre n, corta. Pronto, isso aqui zerou. Então, o limite, e depois não tem mais nada em razão de n, ó, é tudo constante. Então, só sobrou que o limite disso é módulo de menos 1 vezes x mais 2. Não parece um menos, né? Aí, agora sim. Sobre 2. Esse é o limite. E a gente tinha aqui, se fosse menor que 1, convergia. Então a gente quer os valores de x que convergem para dar o raio de convergência. Então, menor que 1. Aqui, eu prefiro fazer daqui, eu acho que a maneira mais fácil é você tirar o módulo e fazer esse conserto aqui, que seria o que, ó. Então, ele é, deixa eu escrever aqui primeiro.
Então, ele é, ó, menos 1 que multiplica x mais 2 sobre 2, tá? Entre 1 e menos 1, que é o módulo. Agora, a gente vai fazer as regrinhas de equação aqui, ó. Vamos jogar o 2 multiplicando pelos dois lados, então vai ficar menos 2, menos 1 vezes x mais 2, menor que 1. Ou menor que 1 não, menor que 2, né? Que eu multipliquei aqui também por 2, ó. O 2 saiu aqui do meio, multiplicou dos dois lados, menos 2 e 2. Aqui agora vamos fazer a distributiva, né? Para ficar mais fácil também. Menos 2 é menos x menos 2. E aqui a gente vai somar dos dois lados. Então, ó, tipo, somar dos dois lados não, somar em tudo, né? Então, ó, vou somar mais 2 aqui, mais 2 aqui, mais 2 aqui. Mais 2 vezes zerar, mais 2 só sobra o menos x. E aqui mais 2 sobra o 4. Então a gente tem que menos x está entre 0, ó, e 4. Então, o x ele tem que estar entre menos 4 e 0, correto? Concorda, né? Porque aí, ó, se for menos 4, vai anular menos com menos, dá 4. Se for 0, anulou. Se ele tiver entre outro valor, ó, tipo, se ele for 4, vai ficar menos 4 e aí não está entre 0 e 4, né? Então, esse aqui, ó, é o valor de x. Esse é o raio de convergência. Então, pronto, a gente fez aqui, ó, fez o x, então converge. Esse é o raio de convergência. O raio de convergência não, o intervalo de convergência. Então, você vai escrever lá na prova. Eu só estou escrevendo converge aqui para explicar, mas esse vai explicar na prova. Ó, esse aqui é o intervalo e o raio é o quê? 0 menos até menos 4 são 4. Então, raio igual a 2. Raio igual a 2. Então, pronto. A gente tem que o raio de convergência é 2 e o intervalo é de menos 4 até 0. Prontinho, resolvido. É uma questão bem fácil, assim, no sentido de, pô, teórico, não tem que pensar muito, ó. Pô, chegou aqui, aplicou o limite aqui da regrinha, fez a regrinha, todos os ajustes, chegou nisso aqui. Agora a regrinha é que para convergir tinha que ser menor que 1. Então, o módulo disso menor que 1 faz esse ajuste entre menos 1 e 1 e aí vai fazendo as inequações até chegar nisso. A parte mais difícil é porque é muita continha, né? Bem chatinho aqui de fazer as anulações. Mas resolvemos aqui, chega nesse resultado final e tranquilo. Agora eu vou falar já sobre a B, porque a B é mais rápido. Então deixa eu escrever aqui, ó. A B, opa, escrever a B. Então já vou falar sobre a B também, que a B é mais rápido, ó. É somatório de seno de x, opa, seno elevado a n de x sobre 3 elevado a n. N variando de 1 a infinito, né? Isso. Esse caso aqui é mais fácil porque você vê o quê? O n ele está multiplicando, ele está expoente nos dois lados, então a gente pode fazer o teste da raiz. Eu não sei se vocês conhecem essa nomenclatura aqui, ó, de seno elevado a n. Isso aqui é como se fosse isso daqui, ó, é a mesma coisa que escrever seno de x tudo elevado a n, entendeu? Isso aqui é como se fosse assim, se for elevado a 2 é seno de x vezes seno de x. Se for elevado a 3 é seno de x vezes seno de x vezes seno de x, entendeu? 3 vezes. E aí ele escreve dessa forma aqui. Às vezes você não conhece a nomenclatura, mas é só isso. Então, se é a mesma coisa aqui, é como se tudo tivesse elevado a n. Então a gente consegue fazer o teste da razão. Ou teste da razão não, teste da raiz, que é a gente vai fazer o limite, opa, de n tendendo a infinito. Infinito bem bostinha, né? Peraí. Melhorou, vai. Um infinito da raiz enésima de AN. Aqui. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Limite de n tendendo a infinito da raiz enésima de seno elevado a n de x sobre 3 elevado a n. Aqui, ó. Corta, corta, corta. Pronto. Isso aqui ficou limite de n tendendo a infinito de seno de x, que
cortou o N que estava elevado sobre 3. Prontinho. Aqui, a mesma coisa. O teste da. Deixa eu até ver. Eu não vou mentir aqui que eu estava dando uma olhada nos testes. E aí eu estava até lembrando aqui se o teste da raiz, qual que era a regra dele? Deixa eu dar uma olhadinha. Não sei o que ocorre. E faz tempo que eu não vejo os testes, né? Aqui, ó, se L é menor que 1. Ah, tá. É a mesma regra. Se for menor que 1, converge. Ok. Só para ver essa regrinha mesmo. Então, a regra do teste da raiz é a mesma aqui, ó. Se for maior que 1, diverge, menor que 1, converge, igual a 1, não se aplica. A regra é a mesma. Então, a gente vai aqui, ó. Esse limite aqui tem que ser menor do que 1. O módulo dele, né? Deixa eu só dar uma olhada lá se é o módulo. Ah, não, aqui nesse. Ah, não, é o módulo, ó, tá vendo? Módulo de AN. Então, era o módulo disso aqui. Então, desde o início tinha que colocar módulo aqui. Isso. Então, era módulo aqui, sobrou limite do módulo menor que 1. Nesse caso, limite de n tendendo a infinito seno de x sobre 3 é o próprio seno de x sobre 3. Então, a gente vai colocar aqui, né? Porque é uma constante, porque não tem nada em razão de n ali. Então, seno de x sobre 3, o módulo tem que ser menor que 1. Vamos fazer aquela transferência que eu falei lá de tirar o módulo, então vai ficar entre menos 1 seno de x sobre 3 entre 1. Recomendo sempre fazer isso aqui já no início aqui, ó, para lidar com módulo é zoado, você pode errar sinal. Então aqui, ó, menos 1 seno de x sobre 3, 1, perfeito. Agora, passa o 3 multiplicando os dois lados, então vai ficar menos 3 seno de x 3. E aqui entra, a gente já resolveu aqui porque o que acontece? Para quem conhece aí as propriedades seno e cosseno, o seno ele só vai variar de menos 1 a 1, independente do valor de x. Então você concorda que para qualquer valor de x, ele vai estar entre menos 3 e 3. É impossível isso aqui não estar entre menos 3 e 3, porque só varia de menos 1 em 1. Portanto, o intervalo de x é de infinito a menos infinito, entendeu? Qualquer valor possível de x vai corresponder a isso aqui. Portanto, eu não lembro nem se tem uma, tipo, vou ser sincero que eu não lembro como é que você falava na teoria, mas você podia falar que, tipo, o intervalo era infinito, então não tinha intervalo, alguma coisa assim, tinha uma nomenclatura assim. Mas nesse caso você pode apresentar aqui e falar, o intervalo é infinito, então para qualquer valor de x ele vai ser convergente. E o raio de convergência não tem como ser calculado, né? Nesse caso aqui, eu acho que você não pode fazer. Eu acho que, né, raio infinito também, vai, porque não dá para quantificar, então raio infinito. Mas é isso, basicamente. Eu sou, como disse, não lembro como é que é a nomenclatura, mas vocês que estão estudando aí devem lembrar dele falar algum momento sobre isso. Então, o raio, nesse caso, vai ser infinito, então não pode ser calculado. E a convergência é infinita também. Para qualquer valor de x irá convergir nesse caso. É isso sobre essas questões aqui da prova. Tá aqui o resultado das duas. Eu posso garantir que estão certos esses dois casos aqui. Como eu disse, só tem que ver a teoria certinho de como se escreve isso aqui. Tipo, se isso aqui você escreve como raio infinito e intervalo infinito, ou você fala que não é um intervalo, você tem que ver essa questão de teoria. Mas os cálculos estão corretos. Espero ajudar aí quem está vendo o vídeo. Deve ter ficado um pouquinho longo, mas são questões um pouquinho mais chatinhas mesmo. Tá aqui. Deixa eu deixar aberto assim, ó. Não, deixa eu passar rapidão assim, ó, melhor. Aqui, ó. Aqui e depois aqui, para quem quiser copiar mais ou menos como eu fiz. Obrigado, valeu aí, espero ter ajudado.